Saudações, gente bonita, em Goiás, 6 horas e 38 minutos da manhã. Fazem 16 graus. Mas a previsão é que depois do almoço a temperatura chegue aos 35. Então a gente está aproveitando para ir correndo lá na Dona Mãe e voltar. Na verdade eu quero passar no mercadinho, hoje é o dia do porco, né? Comprar uma carne para levar. Muito bem. Ontem nós tratamos de um ponto que eu gostaria de retornar antes de nós começarmos a discussão sobre o atual momento do conflito. Aliás, tratamos de dois pontos que eu quero retomar. Sobre a Rússia, eu comentei e mostrei os dados do Banco Mundial, segundo o qual hoje a Rússia é a quarta maior economia do mundo, por paridade do poder de compra, que é o que conta. PIB cambial é uma falácia, né? Então, por paridade do poder de compra, a Rússia hoje é a quarta maior economia deste planeta. Tem a China com 34,5 trilhões de dólares de PIB. Aí você tem os Estados Unidos com 27 trilhões, a Índia com 14 trilhões e a Rússia com 6 trilhões 250 bilhões de dólares. São as quatro maiores economias do mundo. A quinta economia do mundo é o Japão, a sexta economia do mundo é a Alemanha, a sétima economia do mundo é o Brasil, a oitava economia do mundo é a Indonésia. Então, das 8 maiores economias do mundo hoje, só Estados Unidos e Alemanha são do Ocidente, né? Isso muda tudo, 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 tudo. É importante ter muita clareza quanto a isso. Certo? É importante ter muita clareza quanto a isso. Que isso fique claro. Pega aí as 8 maiores economias do mundo. Reitero, somente Estados Unidos, a segunda maior, e a Alemanha, a sexta maior, são do Ocidente. Se você pega 40 anos atrás, né? Então a gente percebe que economicamente, do ponto de vista econômico, as coisas mudaram enormemente. E isso faz toda a diferença. Sabe, quando você tem uma mudança dramática na situação econômica mundial como essa, não tem como, gente, evitar. É inevitável que mudanças de ordem geopolítica também aconteçam, certo? O que está acontecendo no mundo? É a tal decadência do Ocidente. Finalmente chegou. É a civilização judaico-cristã ocidental, a tal que eles falam, né? Entrando no ocaso. É o fim. Certo? E isso, como a gente disse, tem consequências dramáticas. Eu lembro que quando começou o conflito, a Rússia era a sexta economia do mundo. E aí o que os Estados Unidos pretendiam era fazer o de sempre, né? Sancionar. Na verdade, a Rússia já está sob a 14ª rodada das chamadas sanções do inferno, que já vão destruir a economia do país. Sanções, confiscar o dinheiro dela, né? Roubar, é roubo. Os 300 bilhões de dólares em ativos russos foram roubados. E vedaram o acesso dela ao mercado internacional. Bloquearam o acesso da Rússia, de bancos russos, instituições russas, pessoas russas, por exemplo, ao sistema SWIFT. Eles acharam que com isso iam destruir economicamente a Rússia. E economicamente destruída, daí o resto era consequência, né? A ideia deles era essa. Só que deu tudo errado. Primeiro, porque a Rússia já vinha se preparando há muito tempo.
Foi em 2008 que o Bush fez um discurso histórico na Romênia, dizendo que Ucrânia e Geórgia foi pouco antes das Olimpíadas de Beijing. Lembre-se, foi durante as aberturas das Olimpíadas de Beijing que, instigadas pelo Bush filho, a Geórgia simplesmente resolveu descumprir um acordo com a Rússia e invadir a Abkhazia. Então acho que o George W. Bush achava que a Rússia era muito fraca e podia ser desafiado pela Geórgia. O fato é que a Geórgia perdeu a Abkhazia, a Ossétia do Sul. Saakashvili hoje está preso. A Geórgia perdeu um terço do território e o então presidente Mikhail Saakashvili hoje é um presidiário. Mas ele acreditou na conversa, né? O apoio do Ocidente, do apoio dos Estados Unidos. Zelensky está indo pelo mesmo caminho. A pessoa fala, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas a Ucrânia vem se preparando para oprimir a minoria russa no próprio território desde 2008. Isso ninguém fala, né? Mais do que isso. A Ucrânia é um país inventado, nunca existiu a Ucrânia. Certo? O próprio idioma ucraniano só é falado no oeste do país. Zelensky mesmo teve que aprender a falar russo depois que teve que aprender a falar ucraniano, depois que foi eleito presidente. Ele era falante nativo do russo. E olha que ele nem morava na Novorússia, nas terras a leste de Dnieper. Ele morava na Malorrússia, ele é de Kryvyi Rog. E a língua nativa dele é o russo. Teve que aprender a falar ucraniano. Quer dizer, é uma nacionalidade inventada, é um nacionalismo criado para propósitos políticos e geopolíticos. Ok. O que eles queriam? Usar a Ucrânia, primeiro roubar tudo que a Ucrânia tinha, né? Que é muita coisa, é o maior país da Europa e é o único país da Europa realmente rico em recursos naturais. Eles queriam passar a mão em tudo, tem grandes, esse é o país que tem as maiores reservas mundiais de manganês, que é crucial para a produção de aço doce. E também tem grandes reservas de lítio, de um punhado de coisa. Então queriam passar a mão nos recursos ucranianos, incluindo solo, terra, né? Transformar a Ucrânia numa grande mineradora fazenda controlada por multinacionais. Um Brasil em pequena escala, né? Que é isso que o Brasil é hoje. Mistura de fazenda com mineradora controlada por multinacionais. Isso eles queriam fazer com a Ucrânia. Ok. Estavam muito perto de conseguir. Só que eles não estavam satisfeitos. Eu estava de olho num prêmio maior. A Rússia. E aí, o projeto que iniciou em 2008, com o golpe de Estado que derrubou o Yanukovych em 2014, ele, né, a Euromaidan, a Revolução Colorida lá, né, que o MBL ucraniano planejou, o Movimento Passe Livre da Ucrânia planejou, mais os nazis lá e tal. Beleza. A ideia deles é rouba os ativos russos, impede o acesso russo ao sistema financeiro mundial, boicota a Rússia, sanciona a Rússia é destruída economicamente, a população se revolta, derruba o Putin, se promove a famosa mudança de regime. Mudança de regime feita, eles promovem uma balcanização. A ideia era fazer com a Rússia o que eles fizeram com a Iugoslávia. Foi transformado em 8 países, né? Depois que os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, resolveram levar a democracia para lá. A ideia era fazer com a Rússia a mesma coisa.
Só que eles deram muito com os burros na água. A presidente do Banco Central russo, perdão, a Elvira Nabiullina, adepta de finanças funcionais, soube controlar muito bem as finanças russas. O país não quebrou, o rublo não desvalorizou. Na verdade, ele chegou até a valorizar em determinado momento. O que desvalorizou mesmo foi o iene. As causas do Japão ter se lascado. Então a Rússia segurou a onda. E eles terem roubado 300 bilhões de dólares de uma potência nuclear acendeu um pisca-alerta no mundo. Que o Ocidente podia roubar o dinheiro de qualquer país desse planeta. De qualquer país. E não era seguro deixar dinheiro nos Estados Unidos. Deixa eu comprar os trem para minha mãe e eu volto com a história. Plano original ralo, porque hoje não era a segunda do porco, é a segunda do frango. O dia do porco é sexta. E a diferença de preço é bem, sabe, não dá pra comprar fora da promoção. Aí eu comprei coxa e sobrecoxa mesmo, né? Paciência, frango também é bom. Enfim, levar pra minha mãe e sair correndo antes que a temperatura esquenta. E eu tô numa fome, gente. Mas vamos voltar que nós estávamos falando. Bom, a tentativa de destruir a economia russa fracassou miseravelmente. É pior, teve um efeito rebote terrível, porque a economia que foi destruída foi a europeia, certo? Como vocês viram, a Alemanha perdeu posição no ranking internacional. Os países europeus todos, né? A situação do Reino Unido é patética. O Reino Unido é uma sombra do que foi. O Reino Unido é só uma sombra do que já foi. Desemprego altíssimo, pobreza. O Reino Unido tem um padrão hoje de país de terceiro mundo. Eu não digo um Brasil, que aí também é exagero, né? Mas México, né? México. O Reino Unido, a Suécia foi tomada pelo crime organizado, a França. E aí eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a França. O que está acontecendo na França, olha, eu classificaria como uma tentativa de derrubar o Macron. Porque você tem o que eles chamam de extrema-direita, qualquer um que não concorda com a Ucrânia, nem com o okeísmo, é extrema-direita agora no mundo, né? Ah, peraí, gente, deixa eu comprar pão. Comprei pão pro bando, ainda passei na confeitaria, comprei um bolinho de polvilho. Gastei como se eu fosse um rico hoje. Deus que abençoe. Mas vamos lá. Então, ao perceber que até os ativos russos tinham sido confiscados, o sistema financeiro ocidental deixou de ser confiável. A verdade é toda essa, cara. Não dá para confiar. Que o sistema só funciona enquanto você obedece aos Estados Unidos, enquanto você obedece à União Europeia, então não rola. E aí, como quem não quer nada, com exceção do Brasil, né? Que está comandado pelo miserável do Campos Neto, um bolsonarista irresponsável, os países começaram a retirar ativos, ouro, investimentos que estavam em território americano e também em território europeu. E aí a coisa começou a encrespar, começou a ficar difícil, né? Porque a lógica de qualquer sistema financeiro, e hoje eu quero falar sobre o sistema financeiro chinês, que é uma das formas da China dar resposta aos Estados Unidos, vai ser erguendo um novo sistema financeiro. Eu quero falar sobre isso. Mas voltando, a lógica
do bom funcionamento de qualquer sistema financeiro é a confiança. E os Estados Unidos, para tentar destruir a Rússia com sanções, perderam a confiança do resto do mundo. As consequências foram dramáticas, certo? O país teve que se endividar, a dívida aumentou enormemente, e eu nem tanto me preocupo com a dívida, tipo, contraída pelo governo, porque o governo pode simplesmente emitir moeda. Aquela conversa de, um país é como a dona de casa, isso pelo amor de Deus, né? Uma pessoa adulta falar uma merda dessa devia ser vergonhoso. A TV só vende essa ideia porque ela trabalha para os bancos. Nenhum país quebra a própria moeda. Agora, o déficit fiscal de 30% do PIB, esse é perigoso. Esse é muito perigoso. Pra vocês terem uma ideia de um orçamento de 7 trilhões de dólares, os Estados Unidos só arrecada 5 trilhões. É um déficit fiscal gigantesco. Não estou nem falando da dívida, que está em 35 trilhões de dólares e crescendo 1 trilhão de dólares a cada 99 dias. Não. Nenhum país quebra na própria moeda. Isso é bobagem. Agora, o déficit fiscal quebra países, sim. Se você arrecada 5 trilhões e gasta 7, você vai ter problemas. Uma hora ou outra você vai ter problema, problema grande. Essa é a situação dos Estados Unidos. O Brasil está com um déficit fiscal de 0,4% e a Globo, a Miriam Leitão, a imprensa está fazendo um furdunço, um auê, meu Deus, o déficit, a irresponsabilidade fiscal e não sei o que. Cara, 0,4%. O dos Estados Unidos é 30%. Eles arrecadam 5 trilhões de dólares e gastam 7 trilhões. Por que essa gastança? Uma parte desse dinheiro, complexo industrial militar, 900 bilhões. Pagamento de juro, quase 1 trilhão. Seguro-saúde, apesar de não ter SUS, ele subsidia a ultra lucrativa indústria de seguros americana, mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então, o que o país gasta com o complexo industrial militar, mais bancos, juro, né? Mais seguradoras, dá na faixa de uns 3 trilhões de dólares. Quer dizer, se não fosse essa gastança com o setor FAR é Finance, né? Finanças, banco, Insurance, seguros, e Real Estate, que é setor imobiliário. Que os Estados Unidos gastam com essa cambada de parasita é 3 dos 7 trilhões que eles gastam. Quer dizer, não fosse isso, era suficiente para ter um superávit primário e ainda ter um sistema de saúde público. Porque fala, mas você não acabou de falar que eles gastam 1 trilhão e 200 bilhões com seguro de saúde? Sim, mas seguro de saúde não ajuda a pessoa, ajuda os bancos, as seguradoras. Como assim ajuda as seguradoras? Um raio-x, e eu tiro 2 vezes por ano, porque eu tenho asma, peito, né, frontal e lateral, custa 50 dólares, 50 reais. 9 dólares e 33 centavos, mais ou menos. Então, um raio-x aqui no Brasil, 9 dólares, pouco mais disso. Nos Estados Unidos, no Texas, custa mais de 560 dólares. Então, o que os Estados Unidos bancam, o custo não deve ser tão diferente assim, porque essas máquinas são feitas todas na China. Então, o custo é o mesmo. Deve ser o quê? Uns 5 dólares, 4 dólares por chapa. A diferença é que aqui o lucro é mínimo, né? Eles devem lucrar o quê? 4, 5 dólares por chapa. E nos Estados Unidos eles lucram mais de 500 dólares por chapa. Então, o que o governo, na verdade, está garantindo é o lucro do complexo industrial militar, o governo dos Estados Unidos, o lucro dos bancos e o lucro das seguradoras. E garantindo também o lucro das imobiliárias. A razão da pobreza do mundo inteiro, fora das nações da Eurásia, é o setor imobiliário. As pessoas
todas na faixa dos 30 anos, até 40 anos atrás, conseguiu comprar para casa. Hoje elas não conseguem pagar aluguel por causa dos parasitas do setor imobiliário, ligados aos parasitas do mercado financeiro. Então, isso não existe na Rússia. Eu lembro quando eu estive na Rússia, a diferença entre o preço de um apartamento em Moscou, a cidade cara, e na minha cidade, Catalão, uma cidade horrorosa, de um clima medonho. Aqui, um apartamento aqui era muito mais caro que em Moscou. Por quê? E olha que na época a Rússia ainda não tinha adotado essas políticas, né? A China simplesmente destruiu o mercado imobiliário. Ó, quer saber? Teve a Evergrande, né? Que aquele blogueiro famoso que todo mês lança um vídeo falando que a China vai quebrar. Agora a China quebra. Escândalo Evergrande. Sabe o que o governo chinês fez? Ó, faz o seguinte: pagam, vocês vão ser condenados à morte. Simples assim. Não é igual nos Estados Unidos, que o Obama socorreu os bancos e o mercado imobiliário e deixou as pessoas serem empurradas para a rua. É o tal capitalismo sem risco, né? Se der prejuízo, o governo banca. Então as pessoas perderam a casa, mas mantiveram a dívida. Os bancos tiveram prejuízo pago, mas mantiveram os imóveis. Foi o que o Obama fez. É o que os democratas fazem. Democrata é muito pior que republicano, não se engane. Seja como for, passados quase 3 anos do início da guerra, né, 2 anos e meio, a situação econômica da Rússia é florescente. E a do Ocidente, absoluta decadência. É por isso que a Rússia não encerra logo esse conflito. Ela está ganhando dinheiro, por que ela encerraria? Só se ela fosse boba. E a evidência diz claramente que os bobos são outros. Tenha um bom dia.